uma entrevista em que abordaremos aspectos da sua história, da sua biografia. Pois não. Professor, gostaria que o senhor nos falasse, primeiramente, aonde o senhor nasceu e em que data? Nasci em São Paulo, 12 de fevereiro de 1935. Por que o direito? O direito, na verdade, eu não ia seguir o direito. Meu pai trabalhava com perfumaria e eu fui em 1953 para a França para fazer um curso de perfumaria. Quando voltei, eu disse, além do curso, eu quero ter um curso universitário. E prestei vestibular, entrei na Faculdade de Direito de São Francisco, e à medida que fazia o curso, eu comecei a gostar mais do direito da perfumaria. Aí um dia eu disse, pai, é uma pena, você investiu no perfumista e vai ter um advogado. Mas meu segundo irmão, ele continuou o negócio do meu pai, de tal forma que ele não ficou sem a assessoria necessária. Mas o direito começou exatamente por gostar do direito no momento em que estava na faculdade. O seu pai era perfumista? O pai trabalhava com uma empresa francesa de graça, de perfumaria, de óleos essenciais, de produtos químicos aromáticos, e trabalhou até o fim da vida. Agora, o senhor é professor de direito, como já sabido de todos. Aí uma pergunta que sempre surge com relação a esse ponto. Entre o magistério e a advocacia em si, alguma preferência? Diz o seguinte, eu entendo que o bom professor de direito tem que ser um bom advogado. É muito difícil, isso não quer dizer que eu seja bom professor e bom advogado, mas eu estou convencido que é fundamental, porque a advocacia, ela permite o conhecimento do direito vivo, o contato direto do cidadão com os problemas que acontecem, com aquilo que vai surgindo, com as modificações legislativas necessárias para encaminhar determinados rumos na sociedade, enquanto que o professor é aquele que conhece a teoria, a doutrina. Ora, da mesma forma que não pode haver um bom professor de medicina que não seja um bom médico, porque ele vai ensinar o quê? A sua falta de experiência, não pode haver um bom professor de direito que não seja um bom advogado. Agora, o senhor escolheu justamente uma das áreas que normalmente existe até aquele velho ditado que diz que o estudante de direito, ele se apaixona pelo direito penal e acaba se casando com o direito civil. O direito tributário geralmente é o grande temor de muitos dos estudantes. Por que exatamente o direito tributário? Se eu contar, é algo bastante curioso. Em 1958, quando eu estava saindo da Faculdade de Direito, houve uma reforma tributária no Brasil e se introduziu pela primeira vez o chamado princípio da não cumulatividade. E todo o imposto de consumo foi alterado. Haveria um novo direito tributário no Brasil. Então, eu conversando com a minha, na ocasião, já mulher, nós começamos a namorar, eu e a Ruth, ainda na Faculdade de Direito, no cursinho vai entrar. Disse, Ruth, todos vão ter que começar da estaca zero. Então, eu vou começar da estaca zero com os grandes conhecedores do direito tributário que vão ter que reformular conceitos, se adaptar. Então foi uma opção da novidade. E gostei, e estou até hoje em direito tributário. Agora, sempre se assustam os alunos, como eu disse, em relação aos termos técnicos muito específicos. A sua experiência, a sua adaptação a esses termos, isso surgiu através do tempo? Inicialmente o senhor se assustou um pouco ou foi uma paixão à primeira vez? Não, eu tenho a impressão que não, até porque o direito tributário cria-se muitas resistências por não se conhecer. O que o direito tributário é? Senão um direito absolutamente vinculado à economia, vinculado, digamos, àquilo que representa a maneira de ser de uma sociedade que precisa de recursos econômicos. É apenas retirar a parte que pertence ao cidadão para que o Estado utilize uma parte dessas a fim de ter as suas... Ora, na medida em que estuda direito tributário, tem que se estudar economia apaixonante, tem que se estudar filosofia de direito para ver quais são as finalidades do Estado, como se fazer justiça que não gere confiscos. Se pegarmos todas as grandes revoluções históricas, foram por causa de tributos. Mesmo a Inconfidência Mineira começa com uma revolução tributária, a derrama. A Revolução Americana, as leis Townsend, o aumento dos tributos, é que gerou a guerra que deu a independência dos Estados Unidos. Então, eu fui me apaixonando e já em 59 me sentia muito à vontade e muito amante do direito tributário, daquele direito que começou a ser o meu direito profissional. Professor, eu gostaria de fazer uma referência acadêmica, embora a parte da aula propriamente nós tenhamos a partir do próximo bloco.
Mas existe o conceito do historiador de ciência, o físico norte-americano Thomas Kuhn, que fala a respeito dos paradigmas, que existe uma luta de paradigmas, na verdade, para que um determinado tipo de paradigma permaneça aquilo que está dentro dele seja considerado boa ciência. Eu lhe pergunto, nesse período, desde 1959 até agora, os paradigmas, do ponto de vista do direito tributário, eles se transformaram muito? Não, eu tenho a impressão que se transformaram, mas nós tivemos, eu diria, no Brasil, uma grande vantagem, que foi que o nosso direito tributário foi formulado por grandes cientistas do direito. Rubens Gomes de Souza era um jurista monumental. Ele que preparou o projeto do Código Tributário Nacional, o anteprojeto. E a comissão que examinou tinha juristas como Gilberto de Ouracanto, Carlos da Rocha Guimarães, Tito Rezende. Então, tinha-se essa união no nível de paradigmas científicos. Nós tínhamos esta união de grandes profissionais do direito e, ao mesmo tempo, grandes cientistas. E eram humanistas. Rubens Gomes de Souza falava sobre tudo. Gilberto de Ouracanto também falava diversas línguas. Tito Rezende, Carlos da Rocha. Quando chegou no Congresso Nacional, olhou o Balheiro e foi ministro dessa casa. E a verdade é que o que eles produziram no direito tributário, a emenda número 18, o Código Tributário, foi de tal nível que nós estamos no ano de 2003. E nunca um dispositivo do Código foi considerado nacional. Então, na verdade, nós tivemos a conformação do sistema tributário brasileiro com pessoas com belo nível jurídico, mas uma visão humanística fantástica. Falta conhecimento. Por isso, em relação ao Thomas Kuhn, que no direito tributário nós tivemos, digamos, uma vertente diferente. O paradigma é mais perene. Exatamente, mais perene, exatamente. Professor, com relação ao direito tributário, como o senhor disse, a questão tributária em si, ela é fato gerador de revoluções. No caso do Brasil, falta conhecimento ao cidadão do que acontece em relação aos tributos que são cobrados desse cidadão? Mas eu estou convencido. Basta dizer que é um dispositivo na Constituição, parágrafo 5º do artigo 150, que foi colocado, eu mesmo participei de audiência pública na Constituinte, procurando, naquela ocasião, Guilherme Afif, que era deputado, doutor, em que se diria que cada produto, quando se vendesse, deveria ter a carga tributária existente para que o cidadão soubesse o que está pagando e pudesse pressionar os seus representantes. No Brasil, o desconhecimento é profundo e esse dispositivo nunca foi aplicado. Nunca houve legislação a respeito. E hoje nós temos uma carga tributária da ordem de 38%, quando os Estados Unidos têm 28% e está baixando a tributação, por isso é que a economia começa a deslanchar lá. E o cidadão não tem noção. Mais do que isso, nós temos um sistema extremamente complexo. E essa falta de conhecimento, que é uma legislação complexa, que muitas vezes complica a vida dos próprios administradores tributários, é que faz com que, efetivamente, nós vivemos uma Babel. Um grande jurista do Rio Grande do Sul, chamado Becker, dizia o seguinte, que o que nós temos é um manicômio tributário. É muito difícil se conviver e viver nesse emaranhado de leis, muitas delas conflitantes. Lembrando que nós estamos conversando com o professor Iris Gandra Martins a respeito, dentro da aula magna de hoje, as perguntas sobre direito tributário. Vou parar por aí, porque ficaram reservadas aos nossos servidores do Supremo, as pessoas que estão interessadas, que estão acompanhando a nossa aula de magna de hoje. Eu gostaria de mudar um pouquinho, portanto, de assunto, antes de passarmos para a aula magna propriamente dita. Antes, eu gostaria de mostrar aqui Vamos começar primeiro com isso daqui, que é uma raridade, me parece. Temos dois aspectos relativos ao professor Iris Gandra Martins, que é o fato de que, o senhor até usou agora há pouco, um pouco antes de começarmos, fez uma brincadeira. O senhor é advogado como bico e poeta como profissão. Exatamente. Mas como eu não posso viver da poesia, então eu sou obrigado a advogar para poder sustentar o poeta. A advocacia é o bico que sustenta a poesia. Mas sobre a poesia nós vamos falar daqui a pouquinho. Antes eu gostaria de mostrar uma curiosidade, que eu não sei se é de conhecimento do grande público, que é este pequeno cartão, que indica o seguinte: São Paulo Futebol Clube, número 60, professor. O senhor é da velha guarda de São Paulo. Eu sou sócio do São Paulo há 60 anos. E entrei como sócio do São Paulo em 1943, quando São Paulo ganhou seu primeiro título paulista. E quando se comemorou 50 anos desse título, em 1993, criou-se a Ordem Perseverança Tricolor, ainda do tempo do Floresta,
e nós éramos, infelizmente, só 31 daqueles que eram sócios antes de 43. E eu tenho o número 60. São Paulo, de rigor, foi fundado em 31.